Boa noite, meu querido irmão. A graça e a paz de Jesus esteja com você. Pode ser que você esteja em outro horário do dia. Então, bom dia, boa tarde. Eu sou o pastor Sandro Pontes, Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, um bairro na cidade de Anápolis. Os nossos cultos presenciais são às 19 horas, sempre aos domingos. O nosso canal ICE Maracanã, Instagram, YouTube. E se você achar que vale a pena, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, faça alguma pergunta, deixe algum comentário. Será um prazer responder você. Juízes capítulo 16 é a nossa nova história do nosso dia. A gente está conversando nesses últimos domingos, não é domingo que é o dia do culto principal, né, do nosso principal culto, sobre heróis em tempos de crise. E esses heróis especialmente nós estamos trabalhando com os juízes, Hoje a gente vai ouvir uma história muito conhecida. É provável que você já tenha ouvido essa história várias vezes. Desde criança, as professoras, os professores das salas do Ministério Infantil sempre contam essa história para nós, ou sempre contaram, ainda continuam contando, porque ela é uma história instigante, uma história cheia de altos e baixos, uma história emocionante até, e nós vamos refletir um pouquinho sobre esse texto, que é Sansão e Dalila, Juízes, capítulo 16. Ele é o capítulo 16 todo, eu vou trabalhar algumas partes dele, por uma questão didática, pedagógica mesmo, a gente vai diminuir um pouquinho o tamanho do texto. O tamanho do texto trabalhado, né, irmão? Obviamente, não o tamanho do texto em si, mas o tamanho do texto trabalhado. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com a tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela os chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora, conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba, mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. E ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia,
ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Até aí, meu querido irmão, um texto longo, né? Quase 5 minutos de leitura, mas um texto muito importante, um texto muito rico em detalhes, um texto muito bonito. Planos tão lindos, né, de Deus, que planos maravilhosos. Nós estamos aqui diante de mais um ciclo. Você sabe que o livro de Juízes é o livro dos ciclos. O povo fazendo o que Deus reprovava, a partir do momento que eles faziam e cometiam seus pecados, Deus os abandonava. Quando Deus os deixava entregues à sua própria sorte, vinha um opressor, oprimia o povo se arrependia, orava, buscava a Deus, Deus levantava um opressor, um libertador, esse libertava o povo do opressor, depois o povo se esquecia de Deus, começava todo o ciclo, e assim por algumas vezes. Nós já ouvimos a história de Eude, que conta uma história muito parecida. Ouvimos e tem disponível aqui no canal do YouTube o sermão sobre Débora, também uma juíza, na mesma perspectiva. O último sermão do nosso estudo, nós trabalhamos com Gideão, que também tem essa mesma história. Então você tem aqui mais um ciclo. O ciclo de Sansão, ele é o povo fazendo o que o Senhor reprova. O que eu acho muito interessante no texto, meu querido, é que aqui no texto o autor, ele traduz, a tradução, ela contempla o verbo no presente. Ele não vai dizer assim, ó, eles fizeram o que o Senhor reprovava, mas eles dizem, eles fizeram o que o Senhor reprova. Capítulo 13, verso 1, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Ou seja, aquilo que Deus reprovava, ele continua reprovando. O que era pecado é pecado e sempre será pecado. Então, os israelitas faziam aquilo que Deus reprova. Nesse ciclo, eles são oprimidos pelos filisteus e já estavam nesse processo há 40 anos. 40 anos, 4 décadas de opressão. É bom lembrar que a libertação definitiva dos filisteus, ela se dará com Davi. Tá lá na frente ainda, o gigante filisteu, Golias era um gigante filisteu. Então essa libertação completa, ela se dará lá na frente. Mas há uma libertação ou parcial ou local nos dias de Sansão. Aqui o que acontece é que Deus muda de estratégia. Ele não chama uma juíza ou um juiz, um homem ou uma mulher. Ele não chama um adulto aqui. Ele vai construir aqui uma nova história. Uma história a partir de uma criança que ainda nem existia. E essa história se dá da seguinte maneira. Zorá e Manoá são da tribo de Dan. Ela é estéril, ela não podia ter filhos. O anjo do Senhor se aproxima e faz uma promessa a ela dizendo o seguinte: olha, você que é estéril, você ficará grávida. Olha que coisa mais maravilhosa, meus irmãos. Você que é estéril, você ficará grávida. Então ele faz essa promessa a Manoá. Manoá, você vai ficar grávida, você ficará grávida. E tem alguns requisitos para você, algumas ordens para você durante a gravidez. Você não deverá consumir bebida alcoólica, você não irá comer nada que seja impuro, e quando essa criança nascer, você consagrará o menino ao Senhor. Então você fará essa consagração desse menino ao Senhor. E uma estratégia, aliás, um sinal externo daquilo que você vai fazer para manter esse menino consagrado é não tirar
não raspar ou não rapar a cabeça da criança. Você não pode tirar, você não pode cortar o cabelo dessa criança. Queridos irmãos, isso era o que no Antigo Testamento era chamado de voto do Nazireu. Esse voto do Nazireu, ele era um voto que dizia, olha, essa pessoa é consagrada ao Senhor. E quais eram as características desse voto? Mais ou menos tudo que está descrito e narrado aqui no livro de Juízes. Ele era separado, ele não tomava nem vinho nem bebida alcoólica, ele sempre tinha o cabelo grande, ele não deveria tocar em nenhum tipo de cadáver, participar de cerimônias fúnebres. Esse tempo poderia ser determinado ou indeterminado. E você tem no Novo Testamento algo muito parecido com Paulo, quando ele em uma de suas viagens missionárias, ele raspa a sua cabeça, ele tira o cabelo da sua cabeça. Parece-me que ali há uma possibilidade de um final, de um voto do Nazireu na vida de Paulo, que esse voto poderia ser determinado. Na verdade, o que acontecia? Que o voto do Nazireu era uma forma externa de mostrar algo que era interno. O fato de ter o cabelo comprido, então, para aqueles homens era, olha, ali vai um homem que é consagrado ao Senhor. Então, essas eram as regras que foram repassadas para a mãe do Sansão. O que acontece logo em seguida? Logo em seguida, então, a Zorá vai contar a história aqui para... aliás, aqui o pai ele vai conhecer a história, ele vai conhecer a história que a mulher vai contar para ele. Então você tem aqui, só uma verificação aqui, meus irmãos, eu fiz uma pequena confusão aí no slide, tá? Então Zorá é o pai, Manoá é a mulher, né? Os nomes são às vezes difíceis aqui de interpretação. Então, o que acontece? Não é Zorá que vai contar, é por isso que eu parei um pouquinho para conferir. É Manoá que então vai contar para o seu marido e vai dizer para ele, olha, você será pai. Interessante aqui o estilo, né? O exame que comprova a gravidez dela foi de forma bastante diferente. Foi um anjo, o anjo do Senhor, que apareceu para ela. Eu me lembro, meus irmãos, quando no nascimento, né, da gravidez da minha esposa, na nossa primeira filha, Ana Luísa, como é emocionante essa notícia. Olha, você vai ser pai. Eu estava em sala de aula, ministrando aula, eu sou professor de língua portuguesa, ministrando aula, e a minha esposa chegou na escola, pediu autorização para entrar, foi lá e falou, olha, você vai ser pai. Aquilo foi um dia muito especial. E isso abala, isso mexe um pouco com a gente. Naquele dia nós fomos comemorar e fomos a um shopping da cidade comer na hora do almoço. E quando eu percebi, eu já tinha comido em quase todos os restaurantes do shopping. Eu tinha tomado um sorvete em um, tomado um refrigerante no outro, comido um doce no outro, almoçado no outro, comido uma sobremesa ali. No final da história, parece que aquilo... Acho que a responsabilidade, ela bateu firme e forte, dizendo, agora você vai ser pai, agora você vai ser responsável por uma criança, especialmente por uma mocinha, né? Uma mocinha linda, que é a minha Ana Luísa, a minha Aninha, você vai ser pai. Então, grande responsabilidade. E foi exatamente isso que acontece com o pai de Sansão, Zorá. E quando Zorá, ele escuta da sua esposa, olha, você vai ser pai... A primeira atitude de Zorá foi orar ao Senhor. Zorá vai orar a Deus. Ele vai, Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volta para nos instruir sobre aquilo que eu devo fazer quando a criança nascer. Olha que coisa mais maravilhosa. Um pai que quando fica sabendo do nascimento do seu primeiro filho, o pai, ele ora ao Senhor para dizer, Deus... me ajude ou ajude-me a entender o que eu preciso fazer com o pai. Deus ouve a oração e depois o anjo do Senhor volta e ele passa exatamente as mesmas orientações que passou para a mãe, ele passa agora para o pai. Tempos depois, ela deu à luz ao menino, ele recebeu o nome de Sansão. Sansão significa um pequeno sol, né? Então ele nasceu, esse menino. O texto fala que o Senhor abençoa Sansão à medida que ele crescia e o Espírito de Deus começou a agir em Sansão. Meu querido irmão, uma história que tinha tudo para dar certo. Era uma história que tinha tudo caminhando bem para dar certo. Um pai que ora, uma mãe que recebe uma visão de Deus, um menino que é abençoado, que Deus começa a agir nele. Porém, fica aqui uma grande questão.
o que eu fiz com o que fizeram de mim. Tem uma frase muito parecida do Sartre, né, que é um filósofo existencialista, mas ele diz que o importante não é o que fazem de nós, mas aquilo que nós fazemos com o que fazem de nós. Aqui você tem tudo que foi feito por Sansão para que ele pudesse ser um grande homem, para que ele pudesse ser aqui um homem muito importante para os seus dias. Mas infelizmente Sansão, ele decide, Sansão, ele toma algumas decisões que foram muito perigosas e que de alguma forma levaram o nosso herói à ruína. E eu quero conversar com você e aplicar para os nossos dias os perigos dessas decisões. A primeira decisão é entregar o corpo e o coração a qualquer pessoa. Querido irmão, isso aqui é um grande perigo. O texto vai dizendo para nós que Sansão foi até Gaza, agora no capítulo 16, porque a história de Sansão começa no capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, já teve muita confusão, Sansão se envolvendo com gente que não tinha nenhuma relação com ele mesmo, com ele, gente envolvida com idolatria, gente de outras nações, mentira, intriga. Sansão já havia se envolvido em vários outros problemas, mas agora aqui tem o ápice dos problemas. Aqui você tem exatamente o ápice da decisão que Sansão toma, que é essa decisão de definitivamente entregar seu coração e o seu corpo a quem ele não deveria, a qualquer pessoa. O texto fala aqui no capítulo 16 que Sansão foi para Gaza. Gaza é uma cidade importante ali dos filisteus. E ele começa aqui, o texto começa dizendo que ele passa a noite com uma prostituta. Ele entrega o seu corpo à prostituição. Ele vai entregar aqui o seu corpo à prostituta. O que mais eu vou dizer, irmãos? O que mais eu precisaria explicar? Lá no Novo Testamento, já com a visão muito mais ampla, Paulo diz aos Coríntios, olha, você sabe que à medida que você se une a uma prostituta, você naquele momento está se tornando um com a prostituta. E como é que você pode dizer, 1 Coríntios 6, versículo 15, como é que você pode dizer que você é um com uma prostituta e ao mesmo tempo você é um com o Senhor Deus? Como é que essas coisas podem coincidir? Não pode. Pastor, isso é porque lá na frente ele vai entender. Não, Provérbios. E o livro de Provérbios, ele está numa longa faixa cronológica durante séculos e séculos. Provérbios capítulo 23, versos 26 ao 27. Aqui o autor desses provérbios aqui no livro de Salomão, ou onde, pelo menos em que Salomão é o patrono, a nós é avisado que a prostituta ela é como uma cova profunda. Ela é uma cova profunda. Então, você percebe que a prostituição, sempre houve problema com a prostituição. Há pessoas que defendem ser a prostituição, a profissão, né, se a gente puder chamar assim, a profissão mais antiga do planeta. A Bíblia sempre falou contra a prostituição, sempre falou contra a prostituição. E você tem aqui Salomão entregando o seu corpo a uma prostituta. Você tem aqui, não sei se pior ou se o problema é semelhante, ele não apenas entregando o seu corpo para qualquer pessoa, mas ele entregando também o seu coração para uma pessoa. Tem uma canção do grupo Roupa Nova que diz assim: confessar sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para escrever. Você é a pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou meu coração, queria dar o mundo. Te dou o meu coração. Salomão dá o coração dele, ele fica apaixonado. O texto vai falar aqui de um homem apaixonado por uma mulher que era do vale de Soroque. A mulher era aqui de uma... A mulher, ela era versículo de Soreque, versículo 4 do capítulo 16. Salomão, ele se apaixona por uma mulher do vale de Soreque, que era uma mulher que não tinha nada a ver com a vida dele, com o Deus dele, com os votos que ele fez, com os dons que ele havia recebido. Significa aqui que Sansão, não sei se eu já falei Salomão alguma outra vez, mas Sansão, ele está se distanciando de Deus e colocando o seu coração naquilo que não era o coração de Deus. Colocando o seu coração cada dia mais longe de Deus, afastando os seus sentimentos, o seu amor, o seu primeiro amor, afastando esse amor, o seu coração da presença de Deus. Isaías capítulo 29, depois Jesus repete em Mateus capítulo 15,
quando o Isaías alertando e profetizando contra o povo, e Jesus fazendo referência a Isaías no seu evangelho, ele diz o seguinte: vocês dizem Senhor, Senhor, mas o coração de vocês está longe de mim. Um coração que é colocado naquilo que não é o desejo do Senhor. Quantas vezes a gente pode entender e compreender, e até inclusive, infelizmente, em alguns momentos assistir jovens colocando o seu coração em paixões que não valem a pena. Quantas vezes nós assistimos a adultos, homens, mulheres, colocando o seu coração em lugares que não valem a pena. Às vezes colocando o seu coração nas riquezas, colocando o seu coração numa imagem, na estética, colocando o seu coração, às vezes, amplamente nos filhos, na família, no emprego, num estilo de vida, colocando o seu coração. Há alguns deles que você pode colocar o seu coração, mas você não pode colocar completamente o seu coração. O seu coração, ele deve ser cativo ao Senhor, ele deve estar cativo ao Senhor. E aqui Salomão, ele entrega não apenas o seu corpo, mas Salomão também entrega o seu coração a alguém que não deveria ter sido ou ter recebido o sentimento que que Sansão tinha para oferecer. Todas as vezes, meus irmãos, que eu disser Salomão, entenda Sansão, tá? Sansão, nosso personagem é Sansão. Então, Sansão entrega o seu corpo e entrega o seu coração a qualquer pessoa. Um grande risco. Segundo, andar muito perto daquilo que é extremamente perigoso. Sansão passa a caminhar em caminhos muito perigosos. Existem algumas estradas no planeta Terra que são muito perigosas. Essa aqui é a estrada Layungas, que é conhecida pela Estrada da Morte. Ela fica na Bolívia. Parece-me que ela é pouco utilizada hoje em dia, mas ela foi uma rota importante durante muitos anos. Ela foi tida como a estrada mais perigosa do mundo. Essa aqui é a outra imagem que você tem dessa estrada. E aqui você vê os carros passando em pequenas, numa pequena viela, né? De um lado a montanha, de outro lado um precipício tão alto que há lugares que estão mais altos do que as nuvens. E você sequer consegue ver lá embaixo. Aqui, lendo um pouquinho sobre essa história, em 1983, só em um acidente com um ônibus superlotado, morreram 100 pessoas aqui nessa Estrada da Morte. É uma estrada que hoje serve para passeios turísticos. Se você for à Bolívia, pode ser que ofereçam a você uma viagem nessa estrada. Não sei se você terá vontade de fazer esse percurso. Mas são aqui caminhos muito, muito, muito perigosos. E quando você está diante de perigos muito grandes, há uma possibilidade grande também de você se perder nele. A história da pessoa que brinca com fogo e essa pessoa ela acaba se queimando, porque de fato é muito perigoso. Perceba aqui comigo. Primeiro, você tem Sansão entrando na cidade dos filisteus. Perigo. Perigosíssimo. Tanto é que eles fizeram tocaia para Sansão várias vezes. Sansão se relacionando com uma mulher que não tinha nada a ver com as suas crenças. Uma mulher que não acreditava em nada daquilo que ele acreditava. Um Sansão cercado por homens extremamente perigosos. Sansão relativizando coisas importantes. Por exemplo, Sansão que começa a brincar com a mentira, a contar mentira como se fosse verdade. São coisas muito perigosas para o cristão. Ele passa a conviver e se apaixonar com uma mulher de caráter extremamente duvidoso, sempre chegando muito perto do perigo, cada dia mais perto do perigo. Para se ter uma ideia, ele diz assim para Dalila: Dalila, olha, se você me amarrar com uma corda de couro úmida, eu perco a minha força. Ela vai e amarra. Depois ele diz: olha, Dalila, se você me amarrar com uma corda que nunca foi usada, esse é o segredo. Perceba que ele vai mentindo, ele vai brincando com fogo, ele vai se envolvendo cada dia mais, e essa mulher cada dia mais fazendo charme para ele. Você não me ama. Por que você me faz de boba? Porque... Olha como é que ele vai se aproximando cada dia mais do perigo. Na terceira mentira que ele conta para ela, ele diz o seguinte: olha, Dalila, na verdade, se você fizer e prender o meu cabelo com 7 tranças
e me prender num tear, né? Antigamente, aquela máquina de fazer linha, de fazer fio, de fazer pano. Então, se você... Olha como é que ele chegou perto. Onde estava o segredo do Sansão? Era exatamente no cabelo. Olha como é que ele se aproxima do perigo. Olha como é que ele vai se aproximando cada dia mais do perigo, cada dia mais próximo, cada dia mais perto, até que ele não resiste e conta para Dalila o seu grande segredo. Queridos irmãos, Sansão, ele começa a brincar demais. Sansão começa a brincar demais com as coisas, sabe? Sansão, ele vai brincando, Sansão, ele vai não levando em consideração tudo aquilo que ele conhecia. A gente vai percebendo cristãos nos nossos dias brincando demais com coisas que são muito perigosas. Eu frequento o lugar que eu quiser porque eu sou forte. Eu tenho amigos íntimos do sexo oposto. Eu abro conversas meio esquisitas no celular, no Instagram, nas redes sociais. Olha, meus melhores amigos não professam a mesma fé que a minha. Começam a não reconhecer as suas fraquezas para que elas possam ser cuidadas e às vezes evitadas. São estradas extremamente perigosas, que na maior parte das vezes essas estradas levam à ruína, assim como essas estradas levaram Sansão a essa ruína. Sansão brincando demais, se aproximando demais do perigo. É o nadador, o biólogo, o estudante que mergulha com tubarões, é aquele homem que vai perseguir animais peçonhentos, é aquele que vai brincar com as cobras, e ele vai se aproximando tanto do perigo, se acostumando tanto com o perigo, achando que aquilo cada dia é normal e mais normal, até que um dia o bote ele é fatal, porque o pecado vem para roubar, matar e destruir, ele não vem para brincar com a vida das pessoas. O pecado é para destruição e, infelizmente, Sansão ele entra nesse caminho. Sansão ele entra nesse caminho tão perigoso que ele começa a viver aqui. E ele toma essa decisão de andar muito perto muito perto de estradas tão perigosas. E a terceira decisão de Sansão é abrir mão de coisas muito preciosas que as pessoas têm ou que uma pessoa tem. Eu fico assim, como pastor, nesses quase 25 anos de ministério, eu já ouvi algumas pessoas abrirem mão da família por uma aventura, por uma mulher, por uma pessoa qualquer, que geralmente é uma pessoa que não tem as mesmas sequer as características boas que a esposa ou que o marido tem. Quantas vezes eu já ouvi essa pessoa dizer para mim, eu quero ser feliz, ou uma aventura, não, eu vou ser feliz com aquela pessoa. Sabe, abrindo mão de coisas tão valiosas, às vezes por aventuras. Você tem aqui Sansão, aquilo que ele tinha de mais precioso era o cabelo. Não era o cabelo. Aquilo que Sansão tinha de mais precioso, aquilo que era mais precioso para Sansão era a sua comunhão com Deus. Isso era uma preciosidade para Sansão. Isso era muito precioso, isso era um anel precioso, isso era uma joia preciosa para Sansão. Sansão, desde pequeno, ele foi levado para Deus, ele foi entregue para Deus, ele foi, na verdade, chamado por Deus antes do seu nascimento. Deus havia prometido para os pais de Sansão, olha Sansão, você vai ter, esse seu filho vai ser um libertador, vai ser um homem importante. E o que Sansão tinha de mais importante era a sua aliança com Deus, o cabelo de Sansão. Irmãos, cabelo não era amuleto, Deus não usa amuletos. O cabelo de Sansão era um sinal externo do compromisso interno que ele tinha com Deus. Isso é importantíssimo, você precisa saber disso. Isso aqui não é uma historinha que nós contamos, às vezes, para a criança, para que ela possa entender a história. Não. Aqui, entre nós, é muito mais profundo. O cabelo, a força não estava no cabelo, a força estava no compromisso que Deus tinha com Sansão. E o cabelo era um sinal disso, era um sinal. E Sansão, ele negocia aquilo que ele tinha de mais importante. Sansão negocia aquilo que ele tinha de mais importante. Meus irmãos, eu abro dois parênteses aqui, abro e fecho,
para a gente pensar um pouquinho sobre algumas coisas, sobre o nosso comportamento como pai e mãe. A Sansão tinha pais, pai e mãe muito sérios. Sansão tinha pais que oraram ao Senhor quando ele nasceu. Sansão, ele tinha pais que cumpriram aquilo que Deus desejava para a vida dele. Mas os pais de Sansão, em momentos da história, eles foram pais omissos. Eles foram pais omissos, eles não repreenderam seus filhos. Eles deixaram seus filhos, seu filho agir da maneira a que ele queria agir. Lá na primeira relação complicada de Sansão, ali no capítulo 13, 14, aqui do livro de Juízes, os pais chegam em Sansão e dizem o seguinte: Sansão, por que procurar uma mulher distante do nosso povo? Será que não seria melhor? Não, não é será que não seria melhor não, meu irmão. A gente sabe, muitas vezes nós sabemos a verdade, nós não falamos para os nossos filhos a verdade. Sansão, você está errado em fazer isso. Ah, Sansão, será? Não, filho, você está errado. Você é um adulto, você quer fazer? Que faça, mas você está errado. Isso ainda é muito mais grave quando é criança. Você tem Eli perdendo seus filhos porque ele não disciplinou seus filhos. Você tem depois Samuel perdendo seus filhos porque Samuel não disciplina os seus filhos. Você tem aqui os pais de Sansão perdendo Sansão também. Claro, as decisões finais são dos adultos, mas você tem aqui pais que não falaram para os filhos aquilo que eles deveriam falar. E o que acontece nesse aspecto, meu irmão? Quando ele perde o seu cabelo, ou seja, quando o voto com Deus ele é rompido, Sansão paga muito caro por isso. Sansão perde a sua força e a Bíblia diz que Deus abandona, que Deus deixa de agir na vida de Sansão. Que coisa difícil para nós pais, né, meus irmãos? Você que é crente, um pai cristão, e depois perceber que o seu filho, ele tem andado longe de Deus e que Deus tem deixado o seu filho entregue à sua própria sorte. Quanto é difícil nós mesmos, quando nós já vivemos algum período semelhante à nossa vida, de vivendo e andando, deixando para trás os bens mais preciosos que Deus nos deu. E eu posso citar alguns: uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, o exercício dos dons. Às vezes, por motivos banais, nós deixamos de exercer e exercitar os nossos dons, de ter os nossos compromissos com o Senhor, de ajudar. Lá na frente a pessoa fala: por que eu não fiz diferente? Por que eu não fiz? Por que não foi diferente? A Sansão, ele escolhe abrir mão de Deus, das coisas de Deus, que eram os bens mais preciosos que ele tinha. Jesus, ele contando uma parábola sobre o reino de Deus, algumas delas inclusive, ele diz que o reino de Deus é comparado ao homem que era um caçador de pérolas, e quando ele encontra uma pérola, a pérola que era o evangelho, que era o reino de Deus, ele vende tudo que ele tinha, tudo, para poder ficar com aquela pérola, porque aquilo era o mais importante que ele tinha. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você tem preciosidades e às vezes com o tempo nós vamos nos esquecendo, vamos abandonando o primeiro amor, vamos perdendo, vamos deixando para trás as coisas mais preciosas. Vontade às vezes de estar com os irmãos. Eu tenho visto na pandemia, meus irmãos, a gente acompanha as redes sociais, a vida das pessoas. Parece-me que há, em alguns casos, esse distanciamento, perdendo a comunhão, perdendo o amor, perdendo às vezes a vontade de estar com os irmãos na igreja, ou em tantas outras formas que a igreja tem propiciado e oferecido às pessoas. Sabe, queridos irmãos, perdendo. É uma decisão muito ruim, porque uma brasa fora do braseiro, né? Hebreus diz que a gente não deve deixar de congregar, mas uma brasa fora do braseiro, crentes fora da comunhão, distantes dos outros irmãos, a gente vai às vezes abrindo mão de coisas que são extremamente importantes, que são preciosas, e depois, às vezes, o preço é extremamente caro. Sansão tinha tudo para dar certo, tinha tudo, mas o pior do ser humano entrou em ação. Ele entregou o seu corpo e o seu coração para quem não deveria, para quem não merecia. Ele não conseguiu separar as aventuras das irresponsabilidades. Ele foi vivendo perigosamente até que o perigo engoliu Sansão. E terceiro, uma decisão muito ruim de
consciente ou inconscientemente, de abandonar as coisas mais importantes, os princípios mais importantes que ele tinha. Meus queridos irmãos, o sermão de hoje é uma exortação para todos nós, para os cuidados, para uma história que tinha tudo para dar certo, mas foi um herói que deu errado, e que fica essa meditação para todos nós, independentemente da sua idade. Se você é criança, adolescente, jovem, adulto, independentemente da idade, os perigos estão aí para todos nós e nós devemos ter cuidado com eles. Essa é a nossa meditação desse dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, obrigado por esta palavra, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a ter cuidado naquilo e com aquilo que Sansão não se cuidou. Meu Deus, que o Senhor nos abençoe, dando a nós a força, dando a nós a vitalidade necessária para não entregar o nosso coração a qualquer pessoa, para não viver correndo riscos desnecessários, para que a gente possa valorizar aquilo que Deus nos deu como o maior bem, como a maior preciosidade que nós temos. Deus amado, oro pelos irmãos enfermos, oro pelos irmãos enlutados, oro pelos irmãos que estão ansiosos, angustiados, que estão precisando de trabalho, que estão com lutas financeiras. Oro pelos irmãos por algum motivo que ele está colocando agora diante do Senhor, os seus filhos, a sua família, a sua empresa, os seus projetos, os seus sonhos, que o Senhor Deus alcance cada um. Deus amado, também agradecemos por todas as bênçãos e toda a segurança e todo o cuidado que a gente recebe do Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos agora, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.